Olá, se você tem uma Bíblia, vá para 1 Reis, capítulo 19. Você pode encontrar o livro dos Salmos, que é o livro mais grande do Antigo Testamento, e pode voltar, ou você pode ir a Gênesis e avançar, e encontrará esta passagem famosa, capítulo 18 até o capítulo 19, onde estamos aprendendo algumas lições. Mas eu adoraria que você fosse lá, porque eu te digo, pode ser que você sinta esta manhã que sua vida está tão distante deste livro. Mas eu vou te mostrar que não está tão distante quanto você pensa. Na verdade, eu acho que está falando precisamente talvez onde você está, definitivamente onde muitas pessoas estão hoje em dia, e eu quero falar com você esta manhã. Isso mostrará o quanto este mensagem está conectado. Quero te falar sobre como lidar com o desânimo, mas quero te dar o fator de cura disso. Aqui está na tela o título da mensagem, Descanso e Renovação. Aqui mesmo, duas palavras que não são frequentemente ouvidas na igreja, mas duas palavras que são muito importantes nas Escrituras. Começaremos com uma pergunta esta manhã. Vocês não precisam dizer amém, nem olhar ao redor, nem levantar a mão, mas eu sei que é verdade para a maioria de nós. Você está cansado? Outra pergunta. Você está estressado? Agora pense nisso por 1 minuto. Você está cansado e está estressado. Você sabe, estamos vivendo em uma época onde todas as estatísticas nos dizem que as pessoas estão mais estressadas, sobrecarregadas, oprimidas, desanimadas e exaustas do que em qualquer outro momento desde que os dados foram coletados. Aqui está meu objetivo hoje. Ouça, as palavras importam na vida. As palavras importam. Atenção, ouça bem, as palavras importam. Quero eliminar essas palavras da vida das pessoas inicialmente. Eu realmente só quero absolutamente eliminar essas palavras da vida das pessoas aqui, completamente eliminá-las do seu vocabulário. E eu direi, isso é realmente um desafio esta manhã, porque há tanto lá fora hoje que nos convida ao esgotamento, nos convida ao estresse, nos convida ao medo, nos convida ao desânimo, e tudo isso verdadeiramente entra em nossas vidas. E eu só estou te dizendo, ouça, estamos realmente recebendo a maior resposta de desânimo dentro do Zeuá, que já tivemos. E então vamos olhar para a vida de um homem nas Escrituras que eu acredito que estava muito sobrecarregado. Vamos olhar para a vida de um homem chamado Elias Zweitausendheim. Eu disse isso em cada mensagem. Planejei 4 semanas, esta é a 3ª semana. E isso é olhar e simplesmente se apropriar disso. Eu preferiria aprender com seus fracassos do que experimentar meus fracassos. Não é verdade. Eu preferiria que você passasse pela experiência e depois eu aprendesse as lições para não ter que passar pela experiência. E quem pensar diferente sobre isso, há algo errado com você. Está tudo bem. Olha, passaremos por experiências, enfrentaremos fracassos, lutas e dificuldades. Todos nós passaremos por isso. Não me entenda mal. Prefiro aprender no início do que aprender isso no final. Homem, eu aprendi isso na vida. É por isso que amo o estudo do caráter. Hoje vamos ver a luta de Elias. Você perceberá que a luta de Elias é muito parecida com a sua luta. E vamos fazer isso para que possamos chegar ao ponto em que não experimentemos pessoalmente o que Elias experimentou. Aqui em 1 Reis, capítulo 19, há uma prescrição bíblica. Ouça isso, uma prescrição bíblica para eliminar de forma eficaz e completa o caos e a loucura que o mundo deixa entrar. Então, se você não esteve conosco, vou te atualizar. 1 Reis, capítulo 16, a Bíblia diz que Acabe se torna rei. Menciona sua esposa Jezabel, e a razão pela qual menciono a esposa é porque quando você lê esta história e se quiser se atualizar e obter detalhes, comece no capítulo 16. Jezabel desempenha um papel importante nesta história. Quando você chega a Reis, capítulo 17, aprende que o que aconteceu foi que Acabe e Jezabel introduziram uma filosofia. E às vezes pensamos que os ídolos estão lá fora à distância. Não temos ídolos. Que cultura tão louca, mas na verdade o que era um ídolo era uma filosofia, era uma forma de pensar sobre a vida, um enfoque sobre a vida. E assim, Acabe e Jezabel introduziram essa filosofia de Baal. E a Bíblia ensina que o povo seguiu seu rei e também seguiu sua rainha e se afastou muito do plano que Deus tinha para eles e da direção que Deus tinha para eles ao seguir essa filosofia de Baal. E assim a Bíblia ensina que Elias, o profeta de Deus, chamado para transmitir a mensagem de Deus ao seu povo, se aproxima de Acabe e lhe diz: Acabe, as coisas ficaram tão ruins. Isso é o que vai acontecer. Não vai chover nesta terra durante 3 anos e meio. Agora imagine se há um lugar que passa sem chuva durante 3 anos e meio. Isso vai criar uma seca, vai criar fome.
Isso vai criar uma grande frustração. E assim, quando você chega a 1 Reis 18, o capítulo logo antes do que vamos ver, a Bíblia ensina que Elias já teve o suficiente, porque é o profeta de Deus falando por Deus. Deus já tinha tido o suficiente. E então Elias vem e diz: ei pessoal, devemos decidir quem vai ser Deus. Todos nesta sala têm que tomar essa decisão. Você tem uma decisão a tomar. Qual vai ser a filosofia da minha vida? Como vou viver? Que escolha vou fazer? Como vou criar meus filhos? Elias vem e diz: ei pessoal, chega, vamos escolher hoje. Se Deus é Deus, então o adorem. E se a sua filosofia vai funcionar na sua vida, então adore sua filosofia. E ele lança um desafio. É como se ele jogasse uma luva. É uma grande história na sua Bíblia onde ele diz: vamos construir altares. Construam um altar para Baal. Eu vou construir um altar para Deus e vamos pedir ao verdadeiro Deus que faça descer fogo do céu. Era vantagem local para os profetas de Baal, porque eles acreditavam que um de seus poderes era o poder do fogo. Então ele diz: escolheremos o que você acha que seu Deus faz melhor. E assim a Bíblia diz que Elias queria que fosse uma competição e provar a Deus cavando uma vala e dizendo: vamos fazer descer fogo do céu. Construam seu altar, eu construirei o meu. Mas depois ele trouxe 4 jarros de água e os derramou sobre o altar, achando que não era suficiente. Ele encheu cada onça da vala que estava ao redor do altar e a encheu de água. E então, sendo o cavaleiro que todos os seguidores de Cristo são de verdade, ele literalmente disse: vocês primeiro, a Bíblia diz que começaram a orar, começaram a clamar a Baal, mas ouçam isso, a Bíblia diz que nada aconteceu, chegaram ao extremo de se cortar e clamar. E no meio de tudo isso, a Bíblia diz que Elias começa a zombar deles. Ele estava tão seguro de seu Deus e da falsa filosofia que eles tinham. Elias voltou e disse: meninos, talvez seu Deus esteja tirando uma soneca. Isso está na sua Bíblia, caso você não soubesse. Talvez seu Deus esteja tirando uma soneca. Ele diz: talvez seu Deus esteja no banheiro, está ocupado. Isso está na sua Bíblia. Talvez seu Deus esteja no banheiro. Dê um momento, ele sairá em breve. Você tem que amar a Bíblia. Eles acham que seus programas têm coisas boas, mas a Bíblia também. Ele começa a chamá-los de zombar. Essas pessoas venderam uma filosofia falsa, destruíram uma nação e realmente impactaram as pessoas. Elias estava tão irritado que zombou deles. E não perca isso, porque é isso que acontece em nosso mundo hoje em dia. A Bíblia diz que não houve voz e não houve resposta. E é aí que uma filosofia falsa te levará. Quando você constrói sua vida sobre coisas que não são verdade, quando constrói sua vida sobre coisas que a Bíblia diz que não vão te dar um retorno, a Bíblia diz isso, e é com isso que o mundo luta atualmente, tentando. Estamos nos tornando mais progressistas. Se estamos abertos a isso e faremos isso e aquilo, mas sabe o que ocorre? Não há voz e não há resposta que chegue à nossa nação. E pessoal, é isso que acontece no final. A Bíblia diz: Elias, e eu digo a vocês, sua oração não durou nem 30 segundos. Vocês ouviram o que eu disse? Sua oração não durou nem 30 segundos. Ele disse: Deus, este era o seu plano. Eu só faço o que você me disse. Então, envie fogo do céu. Isso é menos de 30 segundos. E a Bíblia diz que caiu fogo. As pessoas caíram diante de Deus e começaram a adorá-lo porque perceberam. Continua e diz que ouça isso. Diz que Elias eliminou cada um dos 450 profetas. Ele os eliminou para que não pudessem mais espalhar essa falsa filosofia. E a vitória e a celebração, caiu fogo do céu. E agora vão para 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Lembrem-se de que quando leem a Bíblia, os capítulos e versículos não estavam lá. Nós os adicionamos para encontrar o lugar logo. Às vezes, quando você passa de um capítulo para o seguinte, há vazio, passa muito tempo. Há lugares na sua Bíblia onde passam anos entre um capítulo e o seguinte. Neste capítulo acontece isso e depois acontece outra coisa. Veja o que acontece no versículo 1. Agora Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. Ou seja, Acabe, o rei, corre para sua esposa e lhe diz o que aconteceu e como matou todos os profetas com a espada. E então Jezabel enviou um mensageiro a Elias dizendo: assim me façam os deuses. E ainda mais se eu não fizer a sua vida como a vida de um deles até amanhã, a esta hora. Agora você precisa captar esta imagem. Este homem acabou de fazer cair fogo do céu. Acabou de matar 450 falsos profetas. E agora a rainha está dizendo: vou fazer a você o que fez a eles. Versículo 3. Teve medo. Veja o que um momento de medo pode fazer na sua vida. E ele se levantou e fugiu para salvar sua vida. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e deixou seu servo. Lá, é como se ele tivesse dito: eu te deixo e vou embora. Vou para onde ninguém saiba. Mas ele mesmo se internou um dia de caminho no deserto. E chegou e se sentou debaixo de uma árvore de zimbro. E eu quero, na verdade preciso que vocês se concentrem, pessoal, porque escutem. Este homem passa de um dos momentos mais grandiosos da história, onde milhares de anos depois, de maneira regular, as pessoas se levantam e ensinam a história
história deste homem milagroso e observam onde termina 2010. E a razão pela qual chamo sua atenção para isso é quão rápido se pode chegar aqui e quão rápido nossa nação chegou aqui e pediu para si mesma, ouça bem, que pudesse morrer. Agora, aqui está o surpreendente. De um lado, ele teme que Jezabel o mate e do outro lado, está implorando para morrer. Ajude-me a entender isso. Isso realmente mostra quão irracionais podemos nos tornar quando enfrentamos momentos de angústia, dificuldade e desânimo. Então ele diz isso e ele disse, já basta, ó Jeová. Queria dizer, estou cansado. Haverá pessoas em nossa propriedade hoje ou assistindo online que pensam isso. Já basta no meu casamento, já basta na minha família, já basta no meu trabalho, já basta com minhas dívidas. Agora, Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Aqui está um homem que fez descer fogo do céu, matou os falsos profetas. Se você retroceder um pouco, pense nisso. Ressuscitou uma criança dos mortos. Este é o homem de Deus, este é o profeta de Deus. E mesmo assim, até este homem se sente sobrecarregado, desanimado, estressado e exausto. Você sabe o que obtemos aqui. Quero que você entenda isso, pois é nosso país. O que você encontra nesta escritura? Você encontra a história de Elias, suas provações e o que Deus fez. Chegaremos ao final da história na próxima semana. Mas o que você obtém aqui é a resposta de Deus. Agora ouça isso. Você obtém a resposta de Deus para o esgotamento. Alguém se sente exausto. Você obtém a resposta de Deus para o estresse. Alguém está estressado. Você obtém a resposta de Deus para o medo e o desânimo. Muitos dirão que será uma grande e poderosa palavra. O Deus do universo falará sobre minha situação. Número 1, estão prontos? Deus diz, descanse. Você pode acreditar? Número 1 é o que ele diz. Primeiro, você obtém a resposta de Deus para a sua bagunça. Deus diz para descansar um pouco. Notaram? Vamos seguir. Ele diz, quando você estiver estressado, quando estiver ansioso, quando estiver cansado, deprimido, impaciente, irritado ou frustrado, você precisa descansar. Agora vou te dar palavras que te darão uma melhor compreensão do que significa a palavra descanso. Busque silêncio. Agora vivemos em uma cultura onde é difícil encontrar silêncio, mesmo se você não está conversando com seu parceiro ou amigos, rolando no celular, lendo sobre o mundo e a vida dos seus amigos, e vê todos comprando coisas que não pode, e todos dirigem carros que você não pode, e vivem em casas inacessíveis. Alguém diga amém, e continua, e continua, e continua. A Bíblia diz que há momentos na sua vida, momentos regulares na vida, onde você precisa de silêncio. Outra maneira de dizer isso seria retiro. Às vezes você simplesmente precisa se afastar da loucura. Você precisa se afastar do caos para poder ver Cristo. Você precisa descansar. Elias acabava de lutar uma batalha. Ele havia conquistado um exército de falsos profetas, mas agora está exausto. É um homem de Deus com poder para viver nos milagres de Deus. E precisava descansar no final. Pense nisso em Reis, capítulo 19, versículo 5. Observe o que acontece. Está na tela. Diz que ele se deitou e dormiu debaixo de um zimbro, e aqui havia um anjo tocando-o. Assim, a resposta de Deus vem através de um anjo. Deus envia um anjo neste momento. E a Bíblia diz isso e lhe disse, levante-se e coma. Você desce para o versículo 6. Quero que veja isso. Então ele olhou e havia à sua cabeceira um bolo de pão assado sobre brasas, uma jarra de água, comeu e bebeu e se deitou novamente. Agora não estou tentando simplificar o problema de todos aqui. Quero que me ouça dizer isso enquanto passamos por isso. Para a maioria de nós, o que precisamos é nos afastar um pouco de silêncio, um pouco de descanso. E para muitos de nós é sem dúvida alguma a nossa cultura. Estamos construídos assim, estamos projetados assim para estar sempre indo, trabalhando e fazendo. E estou aqui para te dizer esta manhã, ouça, Deus não nos projetou dessa maneira. Você foi projetado para tempos de descanso, você deveria anotar isso. Vou respaldar isso. Você deveria escrever este versículo. Vou colocá-lo na tela. É Êxodo capítulo 16, versículos 23 a 30. Êxodo 16, versículos 23 a 30. Deus fala aos filhos de Israel muito cedo, porque é Gênesis e Êxodo. Ele tirou seu povo da escravidão, está os guiando para a terra prometida e os está ensinando sobre a vida. E Deus fala aos filhos de Israel. Deus falaria com você hoje porque você é um de seus filhos. E Ele lhes diz que precisam de tempos planejados de descanso. Ele lhes diz o que podem fazer e também lhes diz o que não podem fazer. Não para mantê-los afastados de algo, mas essa foi a mentira de Satanás desde o início. Deus te deu isso, mas reteve isso porque você perderá isso. É aí que pensamos que está Deus, assim pensamos que Deus age. Quero te lembrar que foi uma mentira no jardim e continua sendo hoje. Que o que Deus coloca em sua vida e dá à sua vida e o que Deus mantém afastado de sua vida é para a sua proteção. Deus entende e quer que entenda.
Ele diz para não cozinhar no sábado. Temos o domingo de caminhões de comida. Não cozinhe hoje, não faça isso. Vocês ouviram, senhoras? Nunca mais em um domingo eu vou fazer isso. Em Israel, cozinham no dia anterior. Sábado é o pior dia, pois terá café da manhã frio e comida fria. Já que não cozinham nada durante o sábado, é simplesmente porque ainda celebram isso. Eles ainda fazem a instrução que Deus dá, ouçam. A instrução que Deus dá para o descanso se eleva a outro nível. Está colocado nos 10 mandamentos. Em Êxodo capítulo 20, você recebe os 10 mandamentos. Êxodo 20. Deus disse, aqui estão as 10 coisas importantes que quero que você veja e coloque isso dentro delas. É o mais longo dos 10 mandamentos. Você trabalha 6 dias, mas descansa 1. Esse é o design de Deus. Deus nos projetou para que a cada 6 dias que trabalhamos, se você estiver fisicamente capacitado, deve trabalhar porque Deus nos chama a trabalhar. Mas depois de trabalhar, a Bíblia diz que você precisa de um tempo para descansar, para refletir e para reparar. Essa é o ensinamento das Escrituras. Você precisa de tempo para descansar, refletir e reparar. A razão que alguns de vocês não estão pensando corretamente sobre seus casamentos, nem sobre suas finanças, nem sobre sua perspectiva, é porque estão exaustos e fora do design do Deus Todo-Poderoso. Isso é um fato. O que acontece é que começamos a pensar, trabalhei tão duro, eu mereço isso. Trabalhei tão duro, deveriam fazer isso. E não estão fazendo. Vou procurar em outra pessoa. Tudo isso vem de viver fora do design de Deus. E assim trabalhamos e trabalhamos e vamos. E operamos fora do design de Deus. E a propósito, quero perguntar algo a vocês. Sabem como chamamos o pecado? É operar fora do design de Deus. Pecar é operar fora do design de Deus. Por isso estamos irritados, por isso somos impacientes com as pessoas, estamos frustrados, estamos sobrecarregados, estamos lutando. Não estamos passando por isso porque um político subiu a um palco. Alguém pode me ajudar esta manhã? Bem, você sabe, América, é porque essas pessoas estão dizendo isso e aquilo. A América tem um problema, o mundo tem um problema, porque aqui mesmo não fomos projetados para o mundo. E a forma como estamos funcionando, olha, uma grande lição é que você precisa desacelerar. Alguns de vocês precisam se deitar. Não estou dizendo agora mesmo. Não disse para descansar agora mesmo. E literalmente você precisa descansar. Para muitos de vocês, sabem qual é a maior necessidade da sua vida. Seu corpo precisa se recuperar. Para muitos de vocês, a maior necessidade da sua vida, estão ouvindo. A Bíblia diz que sua mente precisa se recuperar. A Bíblia diz que suas emoções precisam se recuperar. E por isso as redes sociais, ouça isso. E toda a informação que chega até nós é tão prejudicial. Há um ciclo de notícias de 24 horas. Temos redes sociais por toda parte. Todos vocês têm isso em seus telefones, usam o tempo todo. E é um fato comprovado. As estatísticas mostram o que as pessoas dizem. Isso acontece na minha vida. Os dados de nossas pesquisas estatísticas indicam que nossa saúde piorou, não melhorou. Com a forma como estamos funcionando hoje, e se você não acredita que isso é um grande problema, oro para que ouçam. Isso é preocupante. 75% dos adolescentes se sentem sozinhos. Como é possível se sentir sozinho nesta cultura? Não há essência em nossa cultura, fomos feitos para a essência. Não há essência em nossa cultura e fomos feitos para a essência. 66% têm alta ansiedade. Muitos dizem que, onde quer que vão, só sentem essa ansiedade ao seu redor. 60% lutam contra a depressão. 35% vivem a vida que Elias vive. E isso acontece após seu maior milagre. 35% lutam com pensamentos suicidas. Segundo a Psychology Today, o estresse na América está em um máximo histórico. Você ficará surpreso. Os adultos entre 35 e 44 anos têm o diagnóstico de saúde mental mais alto. De 35 a 44 é onde estamos vendo que 45% dos americanos que têm entre 35 e 44 anos, segundo a Associação Americana de Psicologia, têm o diagnóstico de saúde mental mais alto em nosso país. Na verdade, precisamos nos retirar, precisamos descansar, precisamos ter silêncio. O silêncio tem um propósito que discutiremos em breve. Você vê este princípio ao longo das Escrituras. Marcos capítulo 6 ensina a Bíblia. Em Marcos capítulo 6, Jesus envia seus discípulos e a Bíblia diz que eles saem, expulsam demônios, curam pessoas e retornam emocionados, maravilhados, dizendo que isso é incrível e glorioso. Devemos dedicar nossa vida a isso. E em Marcos capítulo 6, versículos 30 e 31, Marcos 6:30, 31, Jesus diz, vamos descansar, vamos tirar um descanso. De fato, após cada grande obra que Jesus fez, não é interessante que Elias faz uma grande obra e desmorona. Jesus faz uma grande obra e descansa.
Veja, ele foi descansar, foi se refrescar. Jesus modelou isso. Você deveria entender isso. Milagre, depois descanso. Ministério, descanso. Obras, descanso. E a lição é que quero que todos ouçam isso porque não quero que percam. Alguns descansamos demais. É um equilíbrio. Muitos conhecem alguém assim. Fico feliz que eles não estejam ouvindo a mensagem. Não digam a essas pessoas para descansarem porque não sei se voltarão de longe. Descanso. Precisamos de trabalho com propósito. Você foi criado para trabalho com propósito. Você foi criado para ministério com propósito. Fazemos nossa jornada de vida em permanência. As aulas 3 e 4 tratam sobre seu trabalho. Fazemos apropriadamente 4 aulas. 2 são sobre sua caminhada. 2 são sobre seu trabalho, porque você foi criado para um trabalho. E alguns de vocês o que buscam é um trabalho significativo. Você deveria viver por uma causa maior que você mesmo. Precisamos de uma caminhada diária para nos prepararmos. Essa é a retirada. Gosto de chamá-la de silêncio e solidão, descanso. A propósito, pense nisso. Se Jesus, que é Deus envolto em forma humana, se ele precisava de descanso, você também vai precisar de um pouco de descanso. Acho que é interessante. Muitos não entendem o modelo de vida que Deus nos deu. Você sabe por que Deus nos deu o sábado ou o dia de descanso? Tem uma mensagem que, se Deus quiser, pregarei aqui algum dia. Mas tem uma mensagem que prego em uma série que fiz sobre os 10 mandamentos e passei um domingo ensinando sobre o sábado. E isso é o que ensinei sobre isso. Ensinei que há 2 coisas envolvidas com o sábado, que é o que estamos fazendo hoje. Deve haver reflexão espiritual e deve haver descanso físico. Isso é o que Deus nos deu. Deve haver reflexão espiritual, já que alguns de vocês estão se afastando do Senhor, não estão onde deveriam estar. Por isso Hebreus 10 diz para não deixarem de se congregar, porque semanalmente você precisa de um tempo de reflexão espiritual. Estou indo na direção certa, estou cumprindo o meu compromisso com Cristo, estou honrando a Deus como preciso honrá-lo. Há alguma área onde flerto com o pecado que poderia trazer caos e dano à minha vida? Uma vez que você tem essa reflexão espiritual, obtenha um pouco de descanso físico. Muitos de nós somos controlados pela nossa agenda em vez de controlá-la. E pessoal, um pastor que gosta de controlar sua agenda recebe críticas por isso. Agora, vocês têm sido incríveis, não estou falando de vocês, mas ao longo dos anos recebo críticas de pessoas que acham que eu devia fazer isso ou aquilo, ou algo acontecesse na minha vida. Mas eu tenho que dizer uma coisa a vocês, pessoal. Eu não fui projetado para tudo. Não estou evitando responsabilidades e vocês também não foram projetados para tudo. Uma das coisas que quero fazer com a minha vida, porque só tenho uma oportunidade, é olhar para a minha própria vida. A Bíblia ensina que devo usar meus talentos e dons ao máximo. Em que Deus me dotou e em que sou forte, em que eu não sou forte. Vou me concentrar nas forças que Deus me deu e me cercar das forças que não tenho, já que nunca chamaram um único homem para realizar tudo, chamaram a igreja para realizar tudo. Então sejamos bons em delegar e averiguemos o que deve ou não estar na minha vida. Vamos equilibrar minha vida e eu conseguirei mais com esse modelo do que tentando fazer tudo. E eu só digo isso de novo, não para reclamar. Ninguém está me criticando pela minha agenda. Todos bem, todos bem. Eu digo isso para te ajudar a entender que assim é a vida. Você vai ter pessoas que virão e dirão que acham que você deveria fazer isso e deveria fazer aquilo. Responda dizendo, por que não faz isso por mim? Claramente, você acha que isso precisa ser feito. Como se tivéssemos que assumir a responsabilidade pela nossa vida. E eu tenho certeza, hoje temos pessoas demais. Você está ouvindo? Para alguns, essa é a luta da nossa vida. Temos sonhos difíceis. Você tem sonhos difíceis, mas temos hábitos que nos puxam para baixo. Estou convencido de que uma das razões pelas quais lutamos na sociedade e nas igrejas é porque fazemos coisas que Deus nunca quis. Quero dizer, pense no que assumimos. Minhas famílias jovens, ouçam. Trabalho, vocês têm a escola, os hobbies, os esportes, a família, os amigos e as redes sociais. Muitos dizem não ter tempo para a Bíblia nem para orar, mas o tempo médio de tela nos Ematon é alto. É de 7h30, um aumento de 30% nos últimos anos. 7h30. Você está ouvindo por dia. Agora eu sei o que você está pensando. Nunca. Eu não. Bem, por que você não verifica seu telefone rapidamente? Porque seu telefone não mente, certo? Mas o que acontece é que chegamos em casa e pensamos em relaxar com a televisão ligada. Teremos toda a família na sala. E se você não tomar cuidado, é isso que você faz. Eles são sua família. São aqueles que falarão em seu funeral. São aqueles que te apoiarão quando tudo desmoronar. E aqui é onde estamos. Meus filhos dirão, homem, olha, tenho empregados. Eu desligo meu telefone ao ir almoçar com pessoas para não me distrair de quem importa.
Eu faço isso, eu desligo, não dou atenção, pode esperar, ninguém diz. E se houver uma emergência? Para isso temos pastores, por isso temos pessoal. Você tem que ser capaz de gerenciar e controlar. A Bíblia ensina que você é responsável por gerenciar e controlar sua vida. É você. Eu vou prestar contas do que fiz com minhas horas, meus segundos e meus dias diante do Senhor. E então, somando a tudo isso, você tem situações incontroláveis, reuniões, decisões, desafios, responsabilidades, dívidas e gastos. Depois você tem seus medos, suas brigas e suas frustrações. Isso nos desgasta. Alguns de vocês têm futebol, beisebol, karatê, ginástica, concursos de beleza, escoteiras, escoteiros, dança. Fico cansado de nomeá-los. Sejamos honestos. Alguns pensam que um pastor diz isso por assistência. Vou prestar contas pelo que ensino. Ensino isso porque me importo. Muitas vezes ensinamos aos nossos filhos um esporte. Muito frequentemente ensinamos aos nossos filhos um passatempo. Mas não lhes damos Jesus. Não lhes damos princípios de vida. E não os preparamos para um mundo que, como digo agora, em nossa sociedade quer corromper e aprisionar seus filhos. Precisamos dizer isso às pessoas. E quero dizer a todos que estão irritados comigo agora, escutem bem minhas palavras. Você pode fazer tudo. Você pode fazer tudo o que está fazendo. Você pode justificar porque tudo que está na sua vida deveria ficar na sua vida, mas você não vai gostar da viagem. Algo sempre paga o preço quando você tenta custear tudo. Há um artigo que você pode ler. A história de um homem que desafiou o raio. É uma história de Benjamin Franklin. Ele compartilha a história. Seu lema era, não pague demais pelo apito. Isso nos parece louco, mas quando ele tinha 7 anos, alguém da sua família lhe deu uma grande quantia de dinheiro. Muito estranho para a época. Era muito dinheiro para a época. Ele tinha 7 anos e quando caminhava pela rua pensando em como gastar o dinheiro, viu uma criança com um apito. E cara, ficou fascinado pelo apito. Mas ele estava como fascinado pelo apito e queria aquilo. Estava apaixonado por ele. Literalmente, ele realmente deu todo o seu dinheiro por aquele apito e estava se divertindo. Ele conta a história, ele dizia que adorava aquele apito. É incrível para mim. Disse até que descobriu que pagou 4 vezes mais do que valia o apito. Compartilha a história. À medida que envelhecia e vivia sua vida, via pessoas vendendo sua integridade na política e via amigos que ignoravam a família e todas essas coisas. E ele dizia que nos momentos desafiadores de sua vida, não gastasse demais no apito. O que muitos de nós estamos fazendo na vida, cuide para que sua agenda não te roube a alegria. Cuide para que sua agenda não te roube a paz, a perspectiva e as oportunidades dadas por Deus. Olhem, quero dizer a vocês, minha vida é ocupada, mas acredito que levo uma vida equilibrada e encontro alegria, encontro recompensa nas coisas que faço. Tentei estruturar minha vida e estruturar como Deus me usa e me desenhou, tentando resolver isso. Quero dizer a vocês que sua agenda custará a vocês experimentar tudo o que Deus tem para vocês. Então vamos fazer um teste. Posso ver que vocês estão animados. Isso é para todos nós. Vou colocar na tela. Isso ajudará vocês. Ouçam. Vocês estão onde estão espiritualmente devido às suas prioridades. Agora ouçam. Vocês estão onde estão por suas prioridades. Vocês só precisam entender a que dedicam suas vidas. Então olhem, aqui está a pergunta. Você precisa mudar algo na sua vida de alguma forma. Pensem bem. Você precisa mudar algo na sua vida. Sei o que vocês estão pensando, como se lesse mentes. Estão prontos para isso. Alguns de vocês, não todos, mas alguns de vocês estão pensando o que eu faço. O que eu faço, porque realmente tenho que fazer tudo o que estou fazendo. Você tem que ser jovem. Vamos, certo. Na verdade, eu tenho que fazer tudo o que estou fazendo. Quero que fiquem comigo. Não vou responder isso agora, mas o próximo ponto vai responder. Vamos para a segunda lição. Você precisa de um período de retiro e silêncio na sua vida. 2 vezes ele se deita e descansa. Veja, Deus lhe dá comida, mas não é suficiente. Você precisa de mais. Você precisa recuperar as forças. Você precisa de descanso e recuperar as forças. Aqui pode ocorrer a mudança. Você precisa se colocar em uma posição para poder se recuperar. O versículo 5 diz que ele se deitou e dormiu sob um zimbro. Lembre-se, esta é a resposta de Deus ao nosso estresse e desânimo. Ele se deitou e dormiu debaixo de um zimbro. Um anjo o tocou e ele disse, é isso que eu quero que você faça. Levante-se e coma. Descanse, retire-se, levante-se e coma. Se você descer para o versículo 7, o anjo do Senhor veio uma segunda vez. Deus estava muito atento a essa situação. E o tocou e disse, levante-se e coma porque o caminho é longo demais para você.
É uma lição física aqui, eu acho. E quero dizer, eu fiz isso em temporadas da minha vida e também não fiz em temporadas da minha vida. Então eu acho que falo com um pouco de sabedoria aqui. Comer de forma saudável leva a sentimentos mais saudáveis. Posso lhes dizer isso. Se quiserem diferente, em suas anotações coloquem que os biscoitos levam a um novo guarda-roupa. De qualquer forma, se quiserem escrever isso, anotem em suas notas. E vocês entendem isso e eu os ajudarei. Mas as escolhas saudáveis fazem a diferença. Olhem para o versículo 7. O anjo veio novamente, o tocou e disse: levante-se e coma. O caminho é longo. E só quero fazer uma pausa aqui. E quero dizer, sei que você realmente está sobrecarregado. Sei que alguns de vocês estão estressados. Sei que alguns temem o futuro. Alguns lutam com suas vidas e sua direção de maneiras que simplesmente não compartilhariam conosco. Mas notem, a Bíblia diz que o anjo do Senhor voltou novamente. Deus muito atencioso, o tocou, disse: levante-se e coma porque o caminho é muito longo. Deus está te dizendo, ouça, Deus está te dizendo que o caminho é muito longo, como se te faltasse algo. E você pode ser o mais sábio, o mais rico, tudo isso. Mas percebe que as riquezas podem ir embora. Você percebe que os negócios podem fechar. Você percebe que sua saúde pode te deixar em um momento só. Você precisa saber disso. E Deus diz que a jornada geral da sua vida é demais para você. Então continua e diz ele: se levantou, comeu e bebeu e entrou em força. Assim de repente há uma mudança. Deus se apresentou, falou, deu a ele o que precisava e fortalecido com aquela comida caminhou 40 dias e noites até Horeb, o monte de Deus. Quero que entendam isso. Deus aparece novamente e ajuda Elias. Eu adoro como Deus me mostrou isso. Você ouvirá isso se continuar ouvindo minhas pregações tempo suficiente. Deus está atento, está disponível e é capaz. Daqui provém a pregação, 1 de Reis 18 e 19. Porque aqui está Elias no pior momento de sua vida. E você pensa, onde está Deus? Por que Deus e Elias se sentem assim neste texto? No entanto, Deus está lá em cima dizendo: ei, pegue isso, faça isso. E então ele volta uma segunda vez. Ei, pegue isso, faça isso. Alguns de vocês estão buscando a Deus e Ele está aqui esta manhã. Só precisa da sua atenção. E eu quero que vocês possam ver isso. Mas me deixem dar um pequeno aviso. Entendam isso. Sabem quão longe é a viagem de onde Elias estava até Horebe? Ouçam 5 a 7 dias de onde ele estava até onde Deus queria que ele fosse. 5 a 7 dias. Quanto tempo levou? 40 dias e 40 noites. Há grandes lições ali. Número 1, Deus é paciente conosco. Pense nisso por 1 minuto. 5 a 7 dias. Podemos ver uma mudança. Leva 40 Elias. Você sabe o que isso nos ensina? Ele ainda não estava curado. É uma imagem de se afastar do plano de Deus. Quero dizer, Deus está falando, está dando, mas você continua indo na outra direção. Acho que há uma lição para a saúde física. Elias, você precisa de um pequeno descanso, repouso e absorver algo. E eu acredito que o texto revela algo maior, a renovação espiritual. É como se precisássemos de comida, mas você também precisa de alimento espiritual. Você precisa da palavra de Deus. E para alguns de vocês, é como se estivessem batendo na parede da vida. E o avanço vem da palavra de Deus. Jesus nesta terra, Deus em carne. Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele disse, está escrito, não só de pão viverá o homem. Portanto, não basta viver e tomar o necessário, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E digo isso sempre. Ler a Bíblia é uma coisa. É diferente nutrir-se da palavra de Deus do que meditar na palavra de Deus, deixar que ela fale com você. Demais seguidores de Cristo buscam a palavra de Deus para informação. Esse não é o propósito da palavra de Deus. A palavra de Deus foi dada para a transformação. Tenho que dizer a vocês, na minha vida estou dando testemunho. Há muitas pessoas nesta sala que fariam isso nas temporadas. Frustrado, desanimado, sobrecarregado, cansado e estressado, mergulhei na palavra de Deus. Deixei que ela falasse comigo e encontrei o que Elias encontrou. Encontrei força para o caminho. Deus falou sobre minha vida. Mas vejam, o desafio de hoje é, escutem bem, o desafio do nosso dia a dia, mesmo dentro das nossas igrejas, é que Deus fala, mas muito poucos estão ouvindo. Notem o que acontece no versículo 11. Isso pode ser a sua vida. Veja isso. Diz que chegou a uma caverna e se alojou. Eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele disse, tenho sentido um vivo zelo pelo Senhor, porque os filhos de Israel abandonaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas e só eu fiquei. Agora, os que estiveram aqui na série, sabemos que Deus responde, havia 7.000 que não se inclinaram, 7.000 que não dobraram o joelho.
Sabemos que Elias não estava sozinho, mas ele se via como sozinho. Disse: matei os profetas com a espada, e só eu fiquei, e estão buscando tirar minha vida. Ele disse: saia e fique no monte diante do Senhor. O Senhor estava passando. Aqui está Elias. E o Senhor, no momento, Deus está respondendo. O que está fazendo Elias? Um grande vento forte estava rasgando as montanhas e quebrando em pedaços as rochas diante do Senhor. Imagine estar lá. Imagine que as rochas estão se movendo, que tudo isso está acontecendo. E então diz isso: mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E quero dizer isso a vocês, quero que prestem atenção. Muitos de nós hoje em dia estamos buscando um milagre, em vez de buscar o momento que produz um milagre. Muitos de nós estamos buscando um milagre, em vez de buscar o momento que produz o milagre, porque o milagre é quando Deus fala. Tudo o que Deus diz é verdade e acontecerá. Anote isso. Isso foi bom. Vamos, cara. Às vezes estou aqui em cima, prestes a explodir por dentro, dizendo: vamos, isso é bom. Porque quando Deus fala, vai acontecer, vai acontecer. Esse é o milagre, mas ele simplesmente não está vendo. E então volta e diz que depois do fogo, as coisas grandes, um som de um suave sopro. Olhe isso. Quando Elias o ouviu, cobriu seu rosto com seu manto e ficou à entrada da caverna. Uma voz veio até ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Como se Deus dissesse: sou o único Deus verdadeiro. Comprovou no cap 18, posso te dar a confiança e a força que você precisa. Ou seja, o que você está fazendo aqui, por que você está aqui? Você poderia dizer desta maneira: por que você está nessa capacidade intermediária que te levou a este lugar perfeito de apenas reclamar? Por que estamos aqui? Depois ele diz que é uma repetição do versículo 10. Nada mudou. Deus fez tudo isso. O fogo, o vento, o terremoto. E então houve um suave sopro. Voz de Deus. Por que está aqui? Estressado, sobrecarregado, desanimado? Quero dizer, com quem sou e o que posso fazer. Por que estamos aqui? E simplesmente continua dizendo o mesmo que li no versículo 10. Deus estava falando. Elias não estava ouvindo. Quero mostrar a vocês algo. Escute, não digo isso por diversão, é para que você entenda o que está acontecendo hoje aqui. Temos 2 designs, então todos vejam isso. Há 2 designs, há um design rápido, é como este. Isso não foi feito para durar, todos me entendem. Por exemplo, olhem esta garrafa de água. Se você a destapa e a bebe, depois a joga no lixo, você não vai estar reabastecendo isso porque é barato e não vai durar. Quero dizer, nem mesmo foi projetado para durar. Porque realmente o que vai acontecer é que você pode beber esta garrafa de água, mas deixe-me prometer o que vai acontecer a seguir. 2001. Você vai precisar de outra. Você vai precisar de outra. Isso não foi projetado para te acompanhar na jornada. No entanto, alguém ficou inteligente um dia. Certo. Stanley. A marca Stanley. Eles projetaram um termo. Projetaram para você receber e dar. Você pode bebê-lo. Assim pode tirá-lo disso. Mas também o projetaram para que possa resistir à pressão. Receber mais para dar mais. Esse é o design de Deus para a sua vida. E esse é o design de Deus para a sua vida. Deus não te projetou para sair, dar tudo o que você tem e depois desistir por exaustão. Deus te projetou para que você pudesse dar, mas também para que você pudesse receber mais e para que você pudesse resistir à pressão do que acontece ao seu redor. Esse é o design de Deus. Ouçam-me, pessoal. Sabem o que ocorre hoje no mundo. Tudo isso está sendo esmagado. As pessoas estão sendo esmagadas pelo peso. Não há voz, não há respostas. Eles tentam e dizem que se progredirmos, a vida será boa. Se fizermos isso, a vida será boa. Se fizermos aquilo, mas cara, o fim último, a Bíblia ensina que isso será esmagado porque não foi projetado assim. Mas seguidores de Cristo, posso dizer algo como: destacam no design pelo que Deus realmente fez. É assim que Deus quer que nossa vida seja. Temos que ser doadores, mas ouçam-me, temos que ser receptores. Quando perdemos a voz de Deus, perdemos o milagre em processo, como Elias perdeu. Ele se concentrou mais em sua situação do que em seu Salvador. Ele estava frustrado, portanto não estava focado. Estava no lugar errado. Portanto não estava se desenvolvendo na pessoa certa. Era o eu primeiro em vez de Deus primeiro. Ele estava focado em sua dor. Ele estava focado em sua dor, o que impedia que Deus fosse sua cura. Sua voz estava sufocando a voz de Deus. Devo continuar ou é suficiente? Em resumo, muitas pessoas estão cansadas, desanimadas, feridas, buscam por toda parte e se ouvindo ou ouvindo a todos os outros a cada dia. Você tem que tomar uma decisão. Isso é 1 Reis 18 e 19.
Serei guiado pelas minhas emoções. Serei guiado pela minha própria voz, pela voz dos outros, pela dor na minha vida. Ou ouvirei a voz de Deus. Ouvirei sua palavra e sua verdade. Olhem, posso lhes dizer algo. Todos os que ouvem, Deus falará o seu drama. E Deus falará os seus dilemas. Isso é uma garantia, é uma garantia. Vocês ouvindo, alguns de vocês sentem que Deus não o fez. Ele está falando ao seu drama e está falando aos seus dilemas. Há um livro inteiro aqui para falar aos nossos dramas. E para falar aos nossos dilemas, Deus te dará sabedoria, te dará esperança, te dará respostas e te dará o que você precisa para seguir em frente. 2010. A Bíblia ensina que este livro, que ensinamos todas as semanas da vida, é por isso que eu não ensinaria nada mais e por isso que não me comprometo. Não vou subir ao palco e te dar 10 opiniões de Chris Dixon para que você saia e aproveite mais a vida. Este é o livro da vida. E assim a Bíblia diz que devemos nos dar uns aos outros. Direi isso em uma fase desafiadora da minha vida. Enfrentei uma temporada onde, para ser honesto, estava sobrecarregado. E eram circunstâncias incontroláveis. Nada que eu fizesse, algo que outros fizeram e trouxeram para a minha vida. Nunca esquecerei meus momentos a sós com o Senhor, meu silêncio, solidão e retiro. Posso me lembrar de perguntar por quê? Por quê? Por quê? Por que você me colocou aqui? Por que você me colocou aqui nisso? Quero dizer, ouçam, eu tenho a canção de Elias. Verso e coro alinhados na minha mente. Alguém sabe do que estou falando? 1000 porque Deus, porque este momento, porque esta situação. Mas posso te dizer uma coisa. No meu tempo normal de silêncio e solidão com o Senhor, depois de orar essa oração, vou às Escrituras e digo, pessoal, não poderia ser mais real. De verdade, Deus realmente se sentou na cadeira da minha mesa e aquele versículo começou a falar na minha experiência pessoal. Aquele versículo simplesmente começou a falar a minha vida. E eu estava lendo. Era como se Deus estivesse dizendo, você faz isso, você faz isso, você faz isso e você faz isso. E sabe o que eu fiz quando não sabia o que fazer? Fiz o que sei fazer. E Deus me alimentou e me encontrou e simplesmente me levou através daquela circunstância. Como você não acreditaria? Encontrei isso. Encontrei há mais de um ano, mas alguém perdeu um ente querido e estava revisando sua Bíblia depois que faleceu e encontrou esta foto. Encontraram esta foto dentro de sua Bíblia. Eu gosto desses números de emergência. Fala sobre a depressão, a dificuldade e as circunstâncias. Olha, não temas. Faça os seus próprios. Muito bem. Então, se você não consegue obter uma boa imagem disso, mas a foto diz, vá aqui, vá a este versículo, vá a este capítulo, vá a este lugar, vá a este versículo, para te lembrar, ouça, para te reabastecer e te levantar novamente. Escutem, pessoal, construam sua vida sobre a verdade de Deus. Os seguidores de Cristo a leem, a meditam e a estudam diariamente. Acreditam de todo o coração, a obedecem consistentemente, a aplicam pessoalmente, a compartilham. E Ele tem o poder de te ajudar. Sinto muito se você não entendeu. Meu nome é Cris e sou seu amigo. Desculpas esta manhã, aqui vamos nós. Eu adoro o que Charles Spurgeon disse. Ele disse isso para mim, a Bíblia não é Deus, mas é a voz de Deus. E isso é tão verdade, isso é tão verdade. Há algo maior do que este livro. Isso é apenas uma revelação de si mesmo, mas não é uma revelação completa de si mesmo. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio que Deus guardou coisas secretas para si mesmo. Então nem tudo está revelado neste livro, nem tudo está revelado. A Bíblia diz que nem tudo está revelado neste livro, que Deus guardou as coisas secretas para si mesmo. Então, para mim, a Bíblia não é Deus, mas é a voz de Deus e eu não a ouço sem espanto. Notem em 1 Reis 19, quero que vejam isso. Nós dissemos, mas Elias ficou 40 dias com a comida que Deus lhe deu. E Deus sempre te dará o que você precisa. O que acontece com muitos de nós é a pressão, a luta, o desânimo. Pensamos que Deus realmente não falou e então nos afastamos todos ouvindo. Quando muitas vezes ainda não chegamos ao lugar onde Deus vai falar. E as lições em Elias. Escute, escute, escute. O fogo vem, o terremoto vem. Escute, Deus não estava nisso. Então há temporadas na sua vida em que você está esperando que Deus fale, mas Ele não falou. E há todas essas coisas acontecendo. A Bíblia diz que há momentos em que Deus diz, ainda não estou nisso, espere. Quero que você demonstre paciência e fé. Você fique. Se confia em mim, crê em mim. Se você vai me buscar, me encontrará. Mas mantenha-se sob pressão, porque eu sou maior que a pressão. Eu te ajudo a superar a pressão, porque esse é o tipo de Deus que sou. Isso é o que Deus quer que aprendamos nesses momentos. Talvez 60% gostaram disso. Deus lhes dará o necessário até a próxima vez que precisarem. Talvez sintam que Deus não cumpriu. Alguns nunca começaram a jornada,
Por isso, em nossa igreja, oferecemos a jornada da vida em permanência. Visite nossas redes sociais para mais info ou faça isso conosco. Oferecemos uma jornada de vida em permanência. Começou na semana passada. Se quiser, ainda pode se juntar. Você só perderia os fundamentos. O essencial nós ensinamos na aula, enraizado. Nós te ensinamos como caminhar com Deus e como estudar a Deus. E se as aulas forem insuficientes, também fazemos grupos de discipulado. Tudo está disponível. Muitas informações sobre como obtê-lo estão no livro da vida. 15:5. Visite nossas redes sociais ou site se você perdeu as informações no serviço. Nos grupos de discipulado temos mestres. Temos pessoas prontas para que, se você se animar e disser que quer aprender a caminhar com Deus, quer orientação, estão prontos para começar. Eles estão apenas esperando por você. 2000. E assim queremos te ensinar como caminhar com Deus, como conhecê-lo pessoalmente, sem religião e regras. Tire isso, tire isso. A Bíblia ensina em Romanos sobre os 10 mandamentos. Você sabe para que realmente servem os 10 mandamentos. Foram escritos para mostrar que você não podia cumprir o padrão de Deus. Por isso Deus nos deu os mandamentos. Foi para te mostrar que você nunca alcançará a perfeição. Assim, Cristo veio em perfeição. Ele nunca pecou. Cumpriu os 10 mandamentos e não mereceu a ira de Deus. Mas ainda assim, não mereceu a ira de Deus. Ele tomou a ira de Deus pelo pecado para que você nunca tivesse que fazê-lo. E para que pudesse ser convidado a essa relação na qual Deus te falará, te guiará, te dirigirá, te conduzirá como fez com Elias, para te levar ao lugar e à pessoa que Ele deseja que você seja. E você pode ter a vida em sua plenitude e parar de viver onde ficará sem nada. Você pode parar de viver onde será esmagado e pode entrar em um melhor design e obter uma vida melhor por meio de Jesus Cristo. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Isso é o que nos diz. Há um versículo que eu adoro em Isaías, capítulo 30, versículo 21. Isaías 30, versículo 21, e fala da experiência de Elias em 1 Reis, capítulo 19. Escute o que diz, está na tela, e pergunte-se, eu tenho isso. Escute isto. Então seus ouvidos ouvirão atrás de você uma palavra que diga, este é o caminho, ande por ele e não se desvie para a direita. E eu tenho que dizer a vocês, desde que conheço Jesus, nem sempre fiz o certo. Mas mesmo quando erro, há aquela voz que diz, você foi para a direita, deveria ter ido para a esquerda. Você foi para a esquerda, deveria ter ido para a direita. E então, houve momentos de grande atenção e concentração. Deus simplesmente disse, faça isso. E eu sei que alguns sabem como funciona este mundo religioso hoje. É um versículo do Antigo Testamento. Você está tirando isso de contexto. Bem, vamos entrar em João 10, 27. Escute as palavras de Jesus. João 10, versículo 27. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço muito bem. E veja o que diz com atenção e me seguem. Você poderia desmembrá-lo dizendo, há uma voz que estará atrás de você e sussurrará, vá para a esquerda, vá para a direita, avance, recue, mantenha-se na fé, confie em mim. A lição é que muitas vezes na correria do dia a dia, perdemos a voz de Deus simplesmente porque ouvir não tem nossa atenção. E eu posso te mostrar a abordagem. Quero pegar uma história na Bíblia e mostrar como alguém foi tratado de forma diferente e te mostrar o que Deus fez através disso. Você encontra uma história semelhante. Anote em 1 Samuel capítulo 30. Você encontra uma história de Davi. E Davi está saindo para a batalha. E quando retorna em 1 Samuel capítulo 30, isso é o que aconteceu. Sua esposa, as esposas de seus soldados e as crianças foram feitas prisioneiras. A Bíblia diz que eles estão muito irritados pelo que aconteceu. É uma grande história em 1 Samuel capítulo 30. Leia-a. A Bíblia diz que queriam apedrejar Davi, queriam matá-lo. Assim como dizendo Davi, estamos nesta situação, tudo isso está acontecendo. Queremos apedrejar você, queremos matá-lo. Em 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, a Bíblia diz isso. Se você já esteve aqui, Davi estava muito angustiado, desanimado, estressado. Isso é o que Deus quer tirar de nossas vidas. E parece que muitas pessoas estão passando por isso hoje. Mas então, no mesmo versículo, ouça. 1 Samuel 30, versículo 6. A Bíblia diz, ouça bem. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Vou repetir. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Você sabe o que isso realmente significa? Ele tomou a palavra de Deus. Ele tomou o que Deus havia falado, o que Deus havia prometido, quem era Deus, o que fez. E ele sabia. Ele estava concentrado, estava exausto. Vão matá-lo, está angustiado. Ele diz, espera em mim. Senhor, o que você quer me dizer? O que você tem a dizer? E é o mesmo momento que Elias, mas ele ouve e a Bíblia diz que foi fortalecido. Ele recebe a vitória. Teve um resultado diferente. Agora ouça. Deus fala em ambas as situações. Um ouve, um responde e muda completamente o resultado. Então, quero te dar um desafio. Para alguns é o estresse, para outros o medo, o desânimo ou a depressão. A lista poderia continuar. O que precisamos fazer? Aqui está o desafio. Coloque na tela, olhem isso. Vocês têm que chegar ao ponto onde dirão, viverei cada dia 2000. Viverei cada dia da minha vida com um ouvido aberto para o céu, ansioso para responder a qualquer sussurro de Deus.
Deveriam estar escrevendo isso, tirando uma foto. Vejo como se fosse bum, 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 explodindo. Deveriam estar tirando mais fotos disso do que dos números de emergência. Também podem comprar um livro das promessas de Deus. Só estou tentando ajudar vocês, cara. Faço o que posso esta manhã para ajudar. Aqui vamos. Entendam, cara. Vocês têm que chegar porque aqui está a questão. Você ajustará sua vida. Deus te levou a um lugar assim como a Elias. Não há terremoto, nem fogo, nem nada disso. Apenas o sussurro de Deus. Estou falando com você. Agora, você ajustará sua vida. Você ajustará sua agenda. Você enviará sua voz. Você enviará a voz do mundo. Você enviará a falsa filosofia para o modo silêncio. Tire essa desordem do mundo. Tire essa tentativa de fazer tudo, ser tudo e ter tudo. Coloque isso em modo silêncio e abra seu coração e sua mente ao que digo. Porque é mais importante do que o que qualquer outra pessoa está dizendo. E assim você se afasta pela manhã. Vai ao parque, a uma cafeteria, ao quintal, a um quarto nos fundos e fica a sós com Deus. E você pega um livro devocional. Temos alguns disponíveis. Você pode procurar no Google livro devocional experimentando a Deus. Há todo tipo de grandes livros devocionais, como rios no deserto. Consiga um caderno, primeiro a Bíblia. E assim você começa cada dia. Pegue sua Bíblia e se prepare para ler um capítulo ou alguns versículos. Nós te ensinamos como fazer isso. Consiga um livro devocional. E você começa cada dia da sua vida, cada decisão dizendo: Deus, o que você quer me dizer? O que você quer me dizer? Afaste-se. Ouça isso do horário, do barulho que você continua ouvindo e simplesmente diga: Deus, aqui estou. Aqui está seu livro. Aqui está um livro devocional. Aqui está meu caderno. O que você quer me dizer? Silêncio e solidão. Descansando, alimentando a alma, o que cada pessoa precisa. E me escute, não se apresse. Quando aprender algo, escreva, aplique. Algo como isso é o que Deus me disse. Quero incorporar isso na minha vida. Apoie isso com este livro. Deus não vai te dizer para fazer nada que contradiga este livro, porque a vontade de Deus está na palavra de Deus. E para alguns de vocês, ouçam, precisam se juntar a um grupo de discipulado porque não sabem como fazer isso. E não há problema se você não souber. Eu também não sabia como fazer. E aqui estou te ensinando o que você tem que fazer. Junte-se a um grupo de discipulado e embarque na jornada da vida em permanência. Você tem que caminhar. Para alguns, o melhor que podem fazer em seu caminho com Cristo é sair e conseguir um livro sobre a oração e como estudar a Bíblia. Saia e, por favor, consiga um livro sobre Cristo, que temos que falar sobre as disciplinas do que significa ser um seguidor de Cristo. E, homem, aprenda a maior lição que você aprenderá na vida, que quando você se compromete com Deus, isso te ensinará amanhã. A maior lição da vida é que quando você se compromete com Deus, isso torna Cristo tão dinâmico e eu louvo o nome de Jesus. Cresci na igreja e não sei se alguma vez realmente entendi, mas, homem, agora eu realmente entendi. Quando você entrega sua vida a Deus, cada dúvida, irritação, todos que pensam que Cristo os decepcionou, o que torna Cristo tão dinâmico, é que você realmente está verdadeiramente em um relacionamento bidirecional com Deus ao longo de um dia comum. E isso é incrível, isso é absolutamente incrível. Mas você precisa descansar, você precisa se retirar, você precisa ouvir, você precisa aprender. E eu nunca entendi, para alguns de vocês esta manhã, especialmente no domingo de manhã no início, como as pessoas podem realmente se comprometer com uma religião que é, de fato, basicamente apenas um credo. Em vez de um relacionamento, Cristo em sua essência e natureza é um relacionamento realmente com um Deus vivo e é realmente dinâmico. E eu só espero que vocês possam aprender isso. Então, isso é o que vamos fazer. A banda vai sair e tocar uma canção de convite. Ouçam-me atentamente. Ninguém se mova, ninguém saia. É hora de decidir. Eu os chamarei para tomar uma decisão. Parte do trabalho de um líder é chamar as pessoas para tomar uma decisão. E seria uma má prática pastoral esta manhã se eu não lhes desse tempo para tomar uma decisão. Então faremos isso. Vamos tomar algumas decisões esta manhã, dependendo de como isso afete sua vida e o que está acontecendo. E eu vou usar uma canção com a qual acredito que mais pessoas tomaram uma decisão nos últimos centenas de anos do que com qualquer outra canção. E a razão pela qual quero tocá-la hoje é porque amo a letra. Ouçam com atenção, tal como sou, sem uma única súplica. Tal como sou, um desastre moral. Tal como sou, um desastre distraído. Tal como sou, sem súplica, sem desculpas. Tomei todas essas decisões loucas e me sobrecarreguei. Definitivamente falhei no plano que Deus tinha para a minha vida. Mas aqui está a boa notícia. Aqui estás, Deus, em amor e perdão. Elias disse a Deus: fiz tudo por ti e tu não fizeste o que deverias fazer por mim. E a Bíblia diz: Deus fala, Elias, porque estamos aqui. Deus é amoroso, compassivo, disponível, pronto para limpar e superar a loucura do passado e estender graça para dizer que podemos avançar juntos. Deus pode ter um impacto no seu casamento. Deus pode ter um impacto na sua família. Pode ter um impacto na sua mentalidade de como você vê a vida.
como responde: confie em Deus. Isso é incrível. É algo incrível que eu possa estragar e que Deus possa restaurar. Posso estragar, Ele pode limpar. Posso trazer qualquer coisa a Ele. E Deus pode começar a trabalhar e fazer a diferença. E assim fechem os olhos e inclinem os rostos. Alguns devem decidir confiar em Jesus. Alguns não têm certeza de que seu último suspiro aqui será seu primeiro suspiro no céu. Alguns ignoram a voz que diz: este é o caminho, ande por ele. Esta é a voz. Siga-a. Então você está aqui esta manhã e esclareci o evangelho há um momento. Jesus veio e tomou a punição pelos seus pecados para que você nunca tivesse que fazê-lo. Jesus cumpriu os 10 mandamentos. Ele cumpriu o padrão de Deus em todos os sentidos. E, no entanto, tomou a ira por tudo que falhou no padrão de Deus, para que todos aqueles que não alcançaram o padrão de Deus pudessem confiar em seu pagamento, sua cobertura. Quando saírem daqui, vão para os caminhões de comida que temos aqui fora e não vão pagar. Sabe por quê? Porque já foi pago. Você só vai confiar que já cobrimos. Isso é o que você faz na salvação. Você só está confiando, Deus já cobriu. Deus já cobriu minhas mentiras, já cobriu meu passado, já cobriu minhas más decisões, já cobriu minha desordem. Jesus tomou a ira para que eu nunca tivesse que fazê-lo. E sabem o quê? Não vamos cantar. Só quero ler para você. Ouça o primeiro verso de Tal Como Sou. Diz tal como sou sem um pedido a Deus. Não estou ganhando meu caminho para o céu. Não estou trabalhando meu caminho para o céu. Mas ouça, mas que seu sangue foi derramado por mim e que me convida a vir a você de maneira especial. Esse é Deus para você hoje, esta manhã. Talvez você nunca tenha confiado em Deus. Talvez Deus tenha te trazido aqui esta manhã para ouvir e responder. Se é você, fale com Deus. A Bíblia diz que quem invocar o Senhor será salvo. A Bíblia diz que se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer significa confiar e depender, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que fez isso por você, você será salvo. Agora mesmo você diria: Deus, sei que sou um pecador, mas hoje estou pedindo perdão e estou realmente confiando que meus pecados foram pagos por Jesus Cristo. Hoje quero que minha vida vá realmente, verdadeiramente em direção a você e quero meu futuro em suas mãos. Assim de simples, você pode orar algo semelhante a isso. Deus, sou um pecador e preciso de perdão. Quero que minha vida esteja em suas mãos. Você pode dizer isso a Deus depois. Deus, obrigado por me ouvir. Obrigado pelo que você fez por mim. E começando hoje, você poderia, por favor, começar a guiar e dirigir minha vida em nome de Jesus. Amém.